Jornal da CBN Cuiabá. 9h16, manhã de quinta-feira, 24 de março. Seguimos com a nossa segunda entrevista do Jornal da CBN Cuiabá desta quinta-feira, recebendo nesse momento o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, senhor Antônio César Ribeiro. Muito bom dia, bem-vindo à CBN Cuiabá. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos. Agradecemos a participação, sabemos que o senhor está aí com uma agenda bastante apertada, mas encontrou um tempo para conversar diretamente com o cidadão mato-grossense. A gente está vivendo aí uma crise sem precedente sanitária, hospitalar, e a situação da sua categoria aqui no estado. Queria que o senhor fizesse uma análise de como é que está essa situação, de muita dedicação, muito trabalho diante deste cenário. Comece nos contando como é que a sua categoria está enfrentando este momento. Bom, como você disse, é uma crise realmente sem precedentes, mas a gente tem que considerar também que foi uma crise anunciada já há algum tempo, né? A gente sabia que ia chegar aqui no Brasil, sabia que ia chegar em Mato Grosso, e nosso estado foi um dos últimos, né, a ter casos e o crescimento desses casos. E lamentamos, inclusive, o fato de que, ainda que tenha sido anunciada, essa crise não foi planejada, o enfrentamento dela, de acordo com a dimensão que ela tomaria, né? Nós vimos lá os exemplos da Ásia, né, da China, principalmente, da Europa, com a Itália, a Espanha, a própria Inglaterra, e vimos as medidas sendo tomadas rapidamente, um controle que aconteceu, e hoje a gente vê que a coisa volta a tomar proporções alarmantes, mas isso não aconteceu no Brasil, né, e não aconteceu em Mato Grosso. A enfermagem, ela é uma profissão do cuidado técnico especializado. Ela está presente em todos os níveis de assistência, e por ser uma profissão do cuidado, né, a gente sabia que, pelas características clínicas da Covid-19, pacientes que necessitariam ser intubados de forma precoce, e o paciente entubado é um paciente que tem um coma induzido, né, ele fica 100% dependente, e essa dependência gera demandas de trabalho da enfermagem muito intensos, né? A gente não pode desconsiderar também que o contexto da pandemia, na verdade, ele veio agudizar uma característica e uma situação que desde do próprio SUS vive no Brasil, e dentro dele a enfermagem como a profissão central, né? Porque nós representamos mais de 50% da força de trabalho em saúde, que é o maior número de profissionais, né? A enfermagem é composta por uma equipe, com um enfermeiro, que é o líder dessa equipe, que planeja o cuidado, prescreve assistência, executa cuidados a paciente em estado grave, né, com risco de morte. E temos o técnico em enfermagem, que também ele executa as atividades prescritas pelo enfermeiro. Temos ainda o auxiliar de enfermagem, mas no contexto da terapia intensiva, que é o foco hoje, né, ele não participa, porque é atendimento de alta complexidade. Então, por essas características, a gente sabia que, com o crescimento dos casos e o baixo investimento e a falta de planejamento principalmente, a gente já tinha uma ideia do que ia acontecer. Perdemos vários profissionais, nós já acumulamos aí 44 óbitos, ainda que 2 desses são de profissionais já aposentados, então a gente não acredita como uma infecção no trabalho, mas uma infecção comunitária. Mas ainda assim são 42 mortes, né? Esses números alarmantes, presidente, a gente viu aí que dados divulgados pela própria Secretaria de Estado de Saúde mostram que Mato Grosso, enfermeiros e técnicos lideram, né, essas listas de contaminação. O senhor citou aí agora 44 óbitos. Isso ocorre, na avaliação do senhor, somente por esses profissionais estarem na linha de frente, ou há outros fatores, por exemplo, falta de EPIs, falta de condições adequadas de trabalho? É uma soma desses dois fatores? Que avaliação que o senhor tem para esses profissionais liderarem essa lista de contaminação? Olha, a gente vai considerar sim a soma de fatores, né? E não vamos, inclusive, não considerar a possibilidade de infecção comunitária entre eles. Mas o fato de estar na linha de frente e desenvolver um cuidado, um trabalho, melhor dizendo, que manipula o corpo, diretamente o corpo, que está junto fisicamente com esse corpo doente, e também pelas condições
que são oferecidas, aí nós vamos ter os EPIs, né? Nós tivemos situação no início da pandemia de ausência de EPIs. Depois nós vimos os EPIs chegando e a denúncia mudou, era a qualidade dos EPIs e junto com a baixa qualidade o racionamento na distribuição. A terapia intensiva, os plantões, via de regra, são de 12 horas ininterruptas. Então é um plantão que você assume às 7 e deixa às 19, assume às 19 e deixa às 7. São 2 equipes Jornal durante 24 horas. 9 horas e 16 minutos. Fechado, Seguimos né? com o momento E presidente do a Conselho. orientação técnica, desde a Organização Mundial da Saúde, do próprio Ministério da Saúde, é de cada vez que um profissional, qualquer que seja ele, entra em contato com esse corpo, ele precisa trocar o avental, né? Por vezes a máscara, depender da qualidade dela. Se é a máscara cirúrgica, que nem é recomendado para isso, ele tem que trocar com mais frequência. Uso de luvas, né? O protetor facial, que pode ser processado e reutilizado, aliás é o único, né? E a gente vê que assim, as denúncias chegavam que um plantão de 12 horas o profissional recebia 2 kits. Não tem condições de você trabalhar 12 horas tendo que estar cuidando com o paciente com 100% de dependência, usando apenas 2 kits de EPIs. Do outro lado, nós temos notícia, por exemplo, de pacientes que deram entrada na UTI, tiveram alta, resolveu o problema da Covid, mas vivem outros problemas hoje, por exemplo, as úlceras de pressão, que são as escaras, não é? O que são as escaras? São aquelas feridas por lesão de tecido, por o fato do paciente ficar muito tempo acamado na mesma posição, né? E isso hoje causa um grande problema para essas famílias, porque agora elas precisam tratar as escaras, e são feridas de difícil cicatrização. E é decorrente exatamente do manejo inadequado. E aí a gente vai ver que manejar adequadamente demanda tempo. Aí nós temos a questão da proteção física, a barreira física, que é disponibilizada para esse trabalhador, e temos uma outra situação que não é pela pandemia, sempre foi assim, que é o dimensionamento de pessoal. Ou seja, você tem uma UTI com 10 leitos, existe um critério técnico onde define quantos profissionais são demandados para aquele cuidado de autodependência, né? O cuidado intensivo. E todos os pacientes com Covid em UTI, aliás, todos não, mas a maioria deles, a grande maioria, estão entubados, né? Eles começam sendo entubados para suporte ventilatório. E esse paciente entubado, como eu já disse, ele tem coma induzido, ele não tem nenhuma possibilidade de fazer nada por ele mesmo. Então depende 100% do trabalho da enfermagem. Então você tem aí 10 leitos de UTI com a equipe de enfermagem mínima, com a jornada de 12 horas e com condições de trabalho muito precárias. E uma outra questão que a gente não pode deixar de mencionar é que, como característica da nossa profissão, não só da enfermagem, talvez até a profissão médica, de fisioterapia, que são as 3 profissões que estão mais envolvidas nesse cuidado direto na terapia intensiva, é o multiemprego. Então tem profissionais que chegam às 7 da manhã para ficar até às 19, mas ele já está saindo do hospital onde ele entrou às 19 e está saindo às 7, ou seja, 24 horas ininterruptas de trabalho, e o trabalho cansativo, né? E tudo isso favorece um ambiente que vulnerabiliza muito o trabalhador, né? Então os adoecimentos por infecção e os óbitos por decorrência dele já era esperado, né? O senhor citou, presidente, essa questão do dimensionamento do quadro de pessoal em várias unidades, que era algo que a gente até ia tocar nesse assunto com o senhor, e o senhor diz aí que já é um problema histórico, né? Mas especialmente nesse período de pandemia, essas normativas vêm sendo desrespeitadas com uma maior frequência? Há casos reiterados de sobrecarga desses profissionais nesse período? Não dá nem para falar em frequência, mas em 100% dos casos, né? O Conselho Federal, por iniciativa própria, ele redimensionou a orientação técnica com relação à questão de pessoal, porque a gente sabe da realidade precária, né? Então nós tínhamos uma normativa em tempos normais de dimensionamento de pessoal, e com a pandemia o Conselho Federal revisou essa norma, diminuindo inclusive a equipe, né? Porque não ia adiantar, porque na história da enfermagem brasileira essa é uma das normas técnicas menos cumprida em todo o país. Inclusive porque a enfermagem tem uma norma que diz que
Uma unidade de terapia intensiva com 10 leitos eu preciso ter pelo menos 5 técnicos e um enfermeiro, né? O Ministério da Saúde diz isso e a enfermagem dizia outra. E os hospitais sempre utilizaram a norma técnica do Ministério e não da profissão, né? Agora, é certo que a gente sabe que o Ministério da Saúde, quando ele estabelece as normas, o critério de dimensionar o pessoal atende a várias dimensões disso aí. Inclusive o interesse privado, né, do trabalho nessa relação capital-trabalho, sobre trabalho. Porque eu não posso aumentar muito o número de trabalhador porque isso onera o empregador. E esse critério sempre foi atendido pelo Ministério da Saúde. Já a profissão, ela olha para esse critério livre desse compromisso, né, dessa relação capital sobre trabalho. E quando eu falo capital sobre trabalho, eu estou falando que se você aumenta o número de trabalhadores designados para um setor, você onera a folha de pagamento e compromete o lucro da empresa. Mas de forma muito inexpressiva. Porque se você olhar, por exemplo, o valor de uma diária de UTI no hospital privado, não dá para você considerar que o salário baixo que é pago comprometa o lucro, né? Mas ainda assim a norma nunca foi cumprida. E na pandemia muito pior. Presidente, essa sobrecarga, né, durante esse período de pandemia, o Conselho ele consegue avaliar essa sobrecarga de trabalho, esse desgaste emocional dessas famílias que são expostas? Tem algum amparo nesse sentido? Além, é claro, de acompanhar, de fiscalizar para que tenham mais condições de trabalho, evitar essa sobrecarga, também o lado emocional dessas pessoas. Aí 1 ano, agora essa segunda luta, né, a segunda onda, as pessoas ali na linha de frente, o Conselho consegue acompanhar e oferecer esse suporte emocional também a esses profissionais? O Conselho Federal, ele se ocupou rapidamente, porque a gente conhece a profissão, né, sabe que existe um ser humano cuidando de outro ser humano em sofrimento, e isso é a rotina, né? Então você tem um desgaste emocional muito grande, você convive com a dor, com a perda, com a morte, com o sofrimento, a frustração por vezes de você trabalhar sobre um corpo e ver que não deu certo e perdeu, né? A pessoa morreu. Então, ao longo do tempo, isso vai acumulando e realmente o desgaste emocional na profissão, acho que em todas as profissões de saúde comprometidas, de fato, com a saúde das pessoas, isso acontece. E na pandemia, por conta da situação, não só já dessa rotina nossa de convivência com isso, nós temos também um entorno, né? Você vê a mídia, hoje você liga a TV, não fala em outra coisa, né? Você vê cemitérios sendo abertos, covas com retroescavadeira, você vê pessoas chorando na frente dos hospitais e com o aumento você começa agora não acho que não tem mais ninguém que não tenha perdido alguém próximo, né? Ou que conhece de ter relação próxima. Então a gente tem observado essa situação e o Conselho Federal ele disponibiliza um canal de escuta, né, qualificada, uma escuta técnica com psicólogos para dar esse suporte à medida que o profissional se interesse e busque, né? Não é uma coisa assim que o regional vai lá e vai fazer isso durante o trabalho, não tem condições para isso. Mas o próprio Conselho Federal, a nível nacional, ele estabeleceu um canal onde tem essa escuta técnica para fazer esse suporte emocional na medida em que o trabalhador deseja. Presidente, vamos falar um pouco nesse momento da questão da baixa qualificação para atendimento aí nas UTIs. Nós que conversávamos aqui durante o Repórter CBN, como é que está essa situação? Imagino que é uma doença que na prática que foram aprender, né? Todo mundo, a população foi aí exposta a esse vírus. Como é que está a situação da qualificação dos profissionais para atenderem os profissionais, principalmente nos leitos de UTI? Então, nós estamos falando do novo coronavírus que traz uma nova doença, né? E a gente teve que aprender o manejo clínico fazendo. Isso eu estou falando de toda a equipe de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas. Um desafio mundial. Um desafio mundial, né? Hoje, né, a gente já vê resultados disso, aprendemos rápido. Mas a gente tem uma outra situação, vamos pegar Mato Grosso, né? Na história da saúde pública do estado, a relação sempre judicializada na garantia de leitos de terapia intensiva. Era muito comum
a gente ouvir na TV notícias de que a família está buscando a justiça para garantir um leito de UTI, principalmente nas situações de trauma, né? E neurológicas. Então a pandemia chega e como eu disse antes, a indicação de ventilação mecânica, e eu só posso fazer isso no ambiente de terapia intensiva, e ampliamos leitos, mas naquele contexto anterior nós já tínhamos poucos profissionais, estou falando da enfermagem, qualificados para além da formação básica para terapia intensiva, que é o enfermeiro especialista em terapia intensiva, o técnico de enfermagem também com especialização técnica na área da terapia intensiva, que não é igual cuidar de um paciente em clínica aberta. Com a pandemia, o crescimento assustador, ampliamos leitos, mas a gente não tem profissional qualificado para terapia intensiva e também não vimos investimento para qualificar o manejo clínico do paciente com a Covid-19. Então, hoje, por exemplo, o governo fala em ampliar leitos, né, e vai precisar ampliar leitos. Nós não temos profissional com qualificação suficiente para assumir a terapia intensiva na enfermagem. E eu acredito que a própria medicina também e a fisioterapia. E isso causa um grande problema, porque é mais um fator de risco. E aí é um risco que é tanto para o paciente que vai ser assistido, como também para o trabalhador, porque a baixa qualificação gera insegurança, e a insegurança gera vulnerabilidade, né? Então o risco é muito maior. E a gente não percebeu, ainda que a justificativa é que não deu tempo, mas eu vou falar novamente que essa é uma tragédia anunciada, não é? Já sabíamos que ia acontecer. A gente não viu investimentos no treinamento de profissionais, aí eu estou falando da equipe completa, para terapia intensiva, para o cuidado com pacientes com a Covid-19. E essa escassez, presidente, é generalizada porque, vamos construir um raciocínio aqui, 1 ano de pandemia não teria dado tempo para capacitar profissionais. Essa escassez em todo o Brasil, especificamente no nosso estado, é um pouco maior ou não, e como o senhor bem colocou, causa uma vulnerabilidade, porque tem escassez de profissional, de mão de obra especializada para atender ali aquele paciente. É isso, presidente? É uma situação brasileira, mas no Mato Grosso é muito maior essa escassez, né? O investimento é muito baixo em qualificação para o trabalho, né? Não valorizam isso. E com a pandemia, 1 ano de pandemia, mas aí nós vamos olhar, não é só a questão de qualificação, o próprio disponibilização de leitos, equipamentos para você estruturar leitos, EPIs, enfim, condições adequadas, né, para poder atender de fato a demanda que estava crescente, que agora está estourada, né? E então não é histórico. O problema nosso a gente percebe assim que a pandemia ela veio colocar todas as feridas do SUS para fora. Aquilo que se conseguia com judicialização, resolvia aqui, resolvia ali, hoje não dá mais tempo, não tem como. Então hoje você tem a notícia de filas, o cidadão reclamando, né? Meu pai, minha mãe, meu avô precisa de terapia intensiva, e é o Brasil inteiro. Daí o Mato Grosso muito mais, baixíssimos investimentos. O Mato Grosso, Cuiabá principalmente, né? Você tem aí o novo hospital municipal. Parece que a gestão municipal se ocupou muito mais em fazer o rateio, em fatiar a possibilidade de lucro dentro da estrutura pública do que com o próprio serviço. Terceirizou, cria modos. Hoje, quantas empresas tem dentro do hospital municipal? Quer dizer, o poder público parece que renuncia ele espontaneamente isso em defesa de outros interesses que não o interesse do cidadão e o cumprimento de dispositivos constitucionais, que é assegurar o direito à saúde de todos e cumprimento do dever de Estado de prover condições adequadas para a assistência à saúde. Então, nós temos um assento no Conselho Municipal de Saúde e o relato é sempre dramático, né? Os embates dentro do Conselho Municipal de Saúde é sempre no sentido de privilegiar grupos. E a enfermagem, como profissão que representa aí mais de 50%, é de fato a que mais sofre, porque a gente não entra nesse contexto, né? Nesse embate. Agora a gente começa a ver algumas iniciativas, inclusive, que o Conselho vem tentando estudar e coibir, que é o empresariamento, né? Não que não possa ser feito, mas assim,
isso contagia, por exemplo, pessoas que buscam hoje criar cooperativas para terceirizar serviço para o SUS, profissionais de enfermagem, quando na verdade é uma deturpação do próprio conceito de cooperativa, porque na verdade está criando uma empresa para terceirizar serviço e não uma cooperativa como a gente vê. Eu defendo o cooperativismo, acho que é uma saída dentro dessa relação que eu critico muito do capital e do trabalho, então eu vejo como uma possibilidade sim, né, de sobrevivência do trabalho no sentido mais, como é que eu diria, o trabalho em si, né? E não virar só uma mercadoria, como se a gente fosse mais um elemento num processo de produção que não tem problema e é descartável, que é assim que hoje a gente vê o trabalho da enfermagem, o trabalho em saúde, dentro dessa lógica aí de acumulação de capital e do empresariamento do setor saúde, né? Então, o cooperativismo ele é bem-vindo, mas não mudar o conceito e deturpar o sentido. Porque o que a gente vê, as cooperativas não são cooperativas. Cooperativa não tem empregado para a atividade finalística dela. A atividade meio sim, mas eu sou um cooperado, mas eu sou empregado da cooperativa, e não é cooperativa isso para mim. Né? O senhor citou aí no começo o pronto-socorro, né? Essa questão Sim. ocorre no pronto-socorro? O senhor tem conhecimento de situações acontecendo como a cooperativa que o senhor está colocando? É só levantar quantas empresas existem hoje dentro do novo hospital municipal. O próprio Hospital São Benedito, nós tivemos denúncia, tivemos pessoas de dentro da gestão presas, né? Nós tivemos notícia, está tudo registrado isso aí. E, quer dizer, enquanto o que é, qual o sentido disso? Qual que é o sentido disso? Assim, então a preocupação de uma gestão mais comprometida com o que eu posso lucrar com a saúde pública enquanto gestão, do que prover condições para o cidadão ser bem atendido. Concurso público. Nós não temos concurso público no Mato Grosso, em Cuiabá. Nós temos aí um hospital que ampliou leitos, né? E nós não vimos acontecer um concurso público. Precarização do trabalho. Qual o sentido que tem a precarização do trabalho? Qual o sentido que tem hoje a terceirização da atividade finalística das organizações de saúde públicas? Não é porque é baixo custo, porque é muito maior o custo do terceirizado do que você manter a gestão própria de recursos e de pessoal, inclusive, para dar conta de fazer o funcionamento do serviço de acordo com uma política desenhada que a gente não vê executar. E uma das questões que me deixam impressionado é que o Conselho Municipal de Saúde ainda é composto por 50% de usuários. Ainda é composto. Então, num contexto de pandemia, em que a política é definida dentro desse espaço, onde tem 50% de usuário, que é o cidadão, você ainda consegue ver medidas sendo tomadas que contrariam o interesse do cidadão. Então você tem aí também, historicamente, a cooptação desse segmento pelo gestor, no sentido de que o próprio cidadão que representa, e é 50%, ele vota contra ele próprio, para o interesse de grupos. E o resultado disso é o caos que a gente está vendo aí fora. Presidente, o senhor citou aí uma série de condicionantes, né? Baixo investimento do poder público nas ações relativas à pandemia, dificuldade para a contratação desses profissionais e também a baixa qualificação desses profissionais que estão atuando. O senhor que está aí, de fato, mais próximo, se é que a gente pode dizer assim, de todo esse cenário, acredita que a gente deve levar muito tempo ainda para sair desse cenário de pandemia, até em função também de outro assunto que nós falávamos no intervalo, que é a questão da vacinação, que caminha a passos lentos em todo o país, especialmente aqui em Mato Grosso? Eu vou responder para você a partir de uma posição do próprio COI, né, que é o grupo hoje que faz a gestão da crise no estado. Eles estimam que nós temos essa curva crescente ainda por 90 dias. Agora vocês imaginam, né? A curva crescente por mais 90 dias. Né? Isso não significa que daqui a 90 dias acaba. Ao contrário, talvez ela pare de crescer, a depender de medidas que têm que ser tomadas. Então eu não vislumbro essa situação se equilibrando num curto prazo, né? Eu não percebo isso dessa forma. E com relação às medidas, a gente volta a falar, né? As duas medidas efetivas é o isolamento social e a vacina. O isolamento social é efetivo, porque se eu
eu não tenho contato, eu não transmito o vírus, né? E a vacina também, uma outra estratégia importante para o controle disso, que a gente vê aí sendo racionada, né? Desde a questão do governo federal, essa discussão do governo federal em adquirir vacinas, esses questionamentos todos. E chegando em Cuiabá, você pode olhar, nós ainda estamos numa faixa de 75 anos para o idoso, né? E muito lento, com uma né? situação, por exemplo, pela procura, que eu congestiona o site, cai tudo e você não consegue fazer o agendamento, né? Os profissionais da saúde, a gente percebeu que conseguiu uma boa cobertura já com a primeira dose. Isso é fato, né? Um outro fato positivo também que eu acho é que alcançaram também o pessoal que não é profissional, mas são trabalhadores da saúde da área, que estão na linha de frente, porque o paciente não chega diretamente numa UTI, ele passa por todo um processo de recebimento, de acolhimento, e tem ali envolvido nesse trabalho outros trabalhadores que não os enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem. Então não dá para você dizer, são só os profissionais da saúde. O trabalhador de saúde também deve ter acesso a isso. E alguns outros serviços, né, que acabam sendo necessários. Presidente, a gente tem por parte das autoridades, né, lá no final do ano, a preocupação em relação às festividades, depois no início do ano também, teve a questão do carnaval, agora a gente tem uma medida mais restritiva. É possível fazer, por exemplo, um levantamento e pensar o seguinte, diante dessas datas, houve um aumento, por exemplo, dos casos, existe uma ligação de fato, né, com essas festas clandestinas, vocês têm percebido isso? Sim, porque o vírus é transmitido pela via respiratória, né, como a gripe comum. Aglomeração, transmissão, é diretamente proporcional. Então você vê aí, você conta aí, a partir do 15º dia, depois de um evento desse, você vê o pico, né, aumento dos casos, né, e também o comportamento de quem faz isso, por faixa etária, você vê como ficou diferente, né? Lá na Europa você via cometer mais idosos, pelo clima, por conta de ambientes fechados. Aqui no Brasil não, é calor, tudo aberto, mas os jovens se aglomeram. Então você vê a incidência disso numa população, né, de faixas etárias menores. Hoje já tem essa incidência maior ali. Já tem incidência maior. Se comparado com outro momento. Presidente, o senhor tocou nessa questão do distanciamento, né, que é uma medida que de fato iria melhorar esse cenário que a gente atravessa. A gente vê aí que nos últimos 2 dias, por exemplo, o governo do estado reforçou essa questão de pedido de distanciamento, tentou aprovar um projeto ali na Assembleia para o feriadão, não teve sucesso, e assim, a gente vê que estão sendo divulgados com mais frequência esses índices de isolamento aqui no estado que são baixos, mas números que já vêm há algum tempo. O senhor acredita que nesse momento o governador tentou de alguma forma dizer que gostaria de impor esse isolamento, mas não obteve o aval da Assembleia, e para deixar essa questão ser decidida pelo Judiciário, pelo Ministério Público, e evitar de certa forma um desgaste, o senhor acha que há essa politização de fato nas ações tomadas pelos gestores aqui no estado? O executivo tem autonomia para essa decisão. Ele não precisa cumprir uma medida judicial, tampouco precisa do parlamento dizer para ele em termos de leis, né? Na verdade é uma empurra para ver quem responde às pressões, principalmente do empresariado, né? Isolamento social significa baixo consumo, significa baixa produção, e o lucro é comprometido, porque o lucro parece que o importante realmente é o capital, né? Eu vejo que o governo do estado, ele protela uma tomada de decisão. É claro que ele sofre pressões e cede a pressões. As pressões são naturais. Agora, ceder pressões em detrimento da vida de uma sociedade que é imoral, né? Nós não temos dúvidas que sem isolamento social não há o recrudescimento dessa pandemia. E as pessoas estão morrendo. Famílias... São situações muito dramáticas que parece que não alcança. Você não vê, sei lá, empatia por parte do poder público, com olhar o sofrimento das pessoas e entender que isso é problema, né? A gente vê aí, quer dizer, qual o compromisso? Com que segmento está comprometido? Não é com a sociedade.
com as faixas mais desfavorecidas, né? Vai ter momentos de privação? Vai ter sim, mas é um sacrifício de todo mundo, né? Isso não é E o feriadão é só uma forma de dizer que já que vai ter mesmo, vamos só juntar nesse momento, né? É uma medida pano quente. Agora, 10 dias de isolamento em Mato Grosso, sem controle efetivo, que a gente sabe que não existe, não vai resolver o problema. Presidente, só um pouquinho, Camila, só para... eu estou com um ponto aí, o senhor falou panos quentes, né? Os estudiosos vêm apontando aí que março seria o mês mais trágico. O senhor imagina que segue assim durante o mês de abril, porque estamos hoje 24 de março e os números só crescem, 95 mortes nas últimas 24 horas. O senhor entende qual medida deve ser tomada para evitar que abril siga, né, com essa crescente? Qual medida o senhor, enquanto profissional, enquanto presidente do Conselho, acredita ser a medida ou, né, o conjunto de medidas mais assertivas que tenham sucesso na contenção aí da pandemia? Nós falávamos há pouco de uma cadeia de transmissão. E aí você imagina essa cadeia com elos, né? Tem que romper elos da transmissão. Um deles é o isolamento social. Isso acho até as crianças de 5 anos já conseguem te responder assim rapidamente. Não você, qualquer um que pergunte, né? Todo mundo já sabe. Isolamento social, porque eu promovo a barreira de transmissão. Eu não permito que o vírus circule. O doente isolado e o saudável longe da possibilidade de infecção. Não tem outro jeito. E a vacina, né, que vai conferir a imunidade. Nós temos aí a eficácia das vacinas sendo questionadas. Efeitos colaterais, e cada dia uma notícia nova, tem muito fake news em torno disso também, mas eu ainda acredito que a vacina é um outro momento, é uma outra forma, que também tem a sua efetividade, né? Ainda que a eficácia não seja de 100%, mas ela tem sua efetividade, e eu não vejo outro modo a não ser esse, isolamento social e vacina, né? Nós tivemos aí, vocês falaram há pouco do número de óbito, nós tivemos outra situação gravíssima de 100% de óbito em terapia intensiva por alguns dias. Ou aí o que eu vou entender? Eu disse, nós aprendemos a cuidar da Covid-19. Sim, a gente está tendo muito mais sucesso até outro dia, mas nós tivemos uns dias aí com 100%, ou seja, se há uma variante e aumenta o número de óbitos dessa forma, então nós vamos entender que essa variante está causando a Covid de forma também mais violenta. Então, assim, o que nos espera, afinal? O que nos espera? Então, eu não vejo outra medida que não seja o isolamento social, além daquelas, naturalmente, que a máscara, o uso, lavar as mãos, né, enfim. Mas o isolamento social, ele é, sem dúvida, muito efetivo. Conversamos com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, senhor Antônio César Ribeiro. Agradecemos a participação, desejamos um excelente dia, cuide-se e quando tiver maiores informações relevantes a todos os ouvintes, que retorne até aqui para que possamos conversar novamente, presidente. Obrigado, Conselho Regional de Enfermagem, agradece também a oportunidade de colocar. E aproveito aqui também para dizer, né, que a sociedade no geral, que o isolamento social, mais uma vez, é a única medida efetiva e que as pessoas se cuidem. E os trabalhadores de enfermagem que me ouvem nesse momento, que o Conselho está à disposição e qualquer situação temos nosso canal de ouvidoria que pode ser acionado e a gente está à disposição da categoria e da sociedade. Muito obrigado e bom dia a todos. Muito obrigada.